Mulher cristã pode liderar homens na igreja? Olá, meu nome é Vanessa Alves, lidero com meu esposo há 25 anos da Ande Londres e quero aproveitar essa oportunidade para falarmos um pouquinho sobre esse tema tão debatido entre os cristãos. Na realidade, esse é um tema muito discutido porque diferencia muito de igreja, de denominações especificamente falando, e cada estudioso ele segue ali uma linha concernente a trazer a opinião. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês alguns versículos, mas principalmente os dois principais que se pega muito firme nessa linha de que mulher não pode liderar homens na igreja. Mas por mais que eu vá trazer aqui a minha opinião sobre isso e também trazer à luz da Bíblia alguns pontos para que você possa examinar, algo que eu gostaria muito de te aconselhar, se assim eu posso falar, sempre busque no Espírito Santo a direção. Nunca pegue uma opinião de um líder, de um seguidor, de uma pessoa que você admira como absoluta. Você pode pegar aquela opinião como uma referência, mas sempre tenha o compromisso de buscar nas Escrituras, ver se aquilo ali realmente está certo, pedir no Espírito Santo que possa estar ministrando no seu coração. Eu entendo que muitas pessoas hoje em dia, infelizmente, elas buscam o que traz conforto ao coração. O que é como mel, ao paladar, aos ouvidos que caiam bem. E a palavra de Deus, ela nos exorta e nos ensina muito sobre isso. Então, por mais que eu vá lhe trazer de ser um tema extremamente complexo, vamos dizer assim, mas eu gostaria muito que você examinasse, tirasse o seu posicionamento e sempre estivesse apresentando ao Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos convence. Que a nossa consciência, que o Espírito Santo possa estar falando conosco em todos os momentos. Então vamos lá. O apóstolo Paulo, ele fala e deixa bem claro em 2 versículos que a mulher não pode ter uma posição de liderança sobre os homens. Até porque se uma mulher ela não pode exercer liderança alguma sobre o seu marido, e aí se fosse uma questão de que não é, certo? Se fosse uma questão de salvação aí já, a grande maioria já, estaria em problema. Mas vamos lá. Quais são os 2 versículos que nós temos aqui que eu gostaria de ler com vocês? 1 Timóteo 2:11, que eu acredito que todos devem conhecer, mas vamos estar lendo aqui. Ele fala assim: a mulher aprenda em silêncio, em toda submissão. Não é permitido com que a mulher ensine e nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Então, o primeiro versículo que eu gostaria de compartilhar, esses 2 versículos, melhor dizendo, ele deixa claro que a mulher não pode ter uma autoridade, exercer uma autoridade sobre homem. E, obviamente, se ela está na liderança, ela vai estar exercendo uma autoridade. Mas eu gostaria que vocês entendessem e conectassem esse versículo ao de 1 Coríntios. Nós vamos estar acompanhando os dois. 1 Coríntios 14, a partir do 34, ele fala assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o diz. Então, o que está falando aqui a partir do 35 também, se querem aprender alguma coisa, interrogue em casa os seus próprios maridos. Você imagina um ambiente onde que a maioria sempre foi, como até os dias de hoje, são mulheres. Imagina todas essas mulheres se levantando para questionar, para falar, para dar opinião. Não entendi isso, explica isso daqui. Você imagina a confusão que não seria. Então, o que ele fala aqui, se você tem alguma dúvida, se você quer aprender alguma coisa, questione seu marido quando ele chegar em casa. Aqui, mulher não pode falar. Então, eu não acho muito difícil de entender algo dessa natureza. Vamos supor, hoje nós temos as igrejas e tem microfone, e aí uma voz, depende do tamanho da igreja, uma voz que se fale lá atrás, depende da acústica também da igreja, do local,
Nem dá para ouvir o que a pessoa está falando. É somente quem está ali na frente, que está com o microfone, é que todo mundo vai ouvir. Mas você imagina em um ambiente menor, volto a falar, aonde cada um levanta sem ordem, né, de qualquer forma, não entendi tal coisa, me explique aqui. Então eu acho simples de entender isso. O apóstolo Paulo fala, quer questionar, quer perguntar, quer entender, quer aprender, faça na sua casa, ok? Esse é um ponto aqui importante. Vamos para Timóteo, vamos voltar para Timóteo. Aqui quando fala, não é permitido, porém, que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o seu marido. O que acontece? Essa é a minha opinião agora, tá certo? Dificilmente uma mulher que ela é líder, que ela exerce uma liderança sobre os homens na igreja, dificilmente ela não vai trazer essa liderança para sua casa. Esse é o meu posicionamento, ok? Então, o que vai acontecer? Ela vai acabar sendo líder do seu próprio marido. E esse é um problema sério, que aqui vai contra tudo o que a Bíblia nos ensina. Então nós precisamos observar que o ponto principal não é se a mulher pode falar ou não na igreja, se a mulher pode ensinar ou não, né? Mas se a mulher pode ter autoridade sobre outros homens dentro desse contexto aqui. O único problema é que em algumas igrejas, por exemplo, se uma mulher não pode ensinar, se a mulher não pode falar, nós precisamos ver qual é o pensamento desses líderes, porque a mulher pode fazer absolutamente tudo. Mulher pode fazer absolutamente tudo, menos ter vamos dizer, o dom ou a habilidade ou a capacidade do ensino. Mas para todas as outras coisas a mulher serve? Então eu acho que temos que levar isso em consideração. E aqui eu não estou falando do valor da mulher, porque eu acredito que isso nem chega a entrar em pauta. Isso nem chega a entrar em pauta. Porque Jesus deixou claro, restaurando, eu sei que tem toda uma questão concernente à posição da mulher, até porque da primeira mulher, vamos dizer assim, até porque do posicionamento de Eva, e isso veio, né, se arrastando. Mulheres nem eram contadas, né? Então, nós não ignoramos isso, mas nós também, com muita clareza, que a gente vê o posicionamento de Jesus concernente às mulheres. Então, a mulher, ela pode sustentar o ministério, ela pode limpar, ela pode cozinhar, ela pode interceder, ela pode fazer absolutamente tudo, mas ensinar não. Então, não é coerente isso, não é coerente, porque temos a questão da habilidade, do dom, da capacidade que o próprio Deus entrega para os seus, mas também tem o esforço ali que a pessoa pode buscar em Deus esta habilidade. Isso, ao meu ver, estou falando de dom daí no caso, tá? Isso, ao meu ver, não menospreza uma mulher. Só que é uma linha muito difícil entre você liderar homens e entender que o seu marido não pode ser liderado por você, que é isso que ele está falando aqui, ok? Então isso é algo interessante a se observar. Qual é o posicionamento? Vamos lá. Muitas pessoas usam o exemplo de Débora, que está em Juízes, né? Que foi uma juíza. Não era para ela ter ido para a guerra. Não era para ela ter ido de linha de frente, mas um homem não estava disposto, não tinha coragem, não estava ali com aquela convicção e falou, eu só vou se você for. Então eu sei que muitas pessoas podem falar, ela é uma exceção. De fato, nós não encontramos muitas Déboras na Bíblia, ok? Mas ela teve que fazer um papel que um homem não quis fazer. Então nós precisamos observar isso com muita cautela. Temos também o exemplo de Priscila, né, em Atos, que fala sobre, né, temos profetisas, por isso que eu falo, tem que observar, a própria Priscila, ela tem um destaque mais do que seu esposo Áquila. Geralmente quando vão falar ali, além de mencionar o nome dela ainda vem à frente do seu próprio esposo. Mas essa administração interna dentro de casa, dentro do casal, eu creio que isso é fundamental.
Eu, para falar bem a verdade, eu não sei, para ser bem sincera. São pouquíssimas mulheres que você vê assim, poxa, isso daqui é indiscutível que essa mulher ela tem um chamado diferenciado. Isso daqui é indiscutível, mas são pouquíssimas, são raras. Então eu acredito sim que isso é possível, mas voltando a falar ali, eu não sei se eu estaria num ministério que a liderança ela é inteiramente de uma mulher de linha de frente, inteiramente só de uma mulher, aonde o homem ele não tem nenhum papel ali. Eu não sei, eu teria que ver muito Deus, muitas conexões, não apenas uma mulher autoritária, vamos dizer assim, que se sobressaiu sobre todos os homens, mas tem coisas que elas são nítidas e elas são claras, que tem um chamado específico. E eu acredito que está tudo muito bem com isso. Eu não sei se eu me fiz clara, se eu concluí o meu raciocínio concernente ao posicionamento de Jesus com as mulheres, ou como ele reagiu ao ministério, vamos dizer assim, ao ministério das mulheres, até porque foram as mulheres que ficaram com ele até o final. Foi a mulheres que ele apareceu em primeira mão, a uma mulher especificamente falando, a primeira vez, melhor dizendo. Então, eu acredito que a questão da posição da mulher, ela é indiscutível, Só que, antes de vir pontuarmos se a mulher deve liderar na igreja ou não, ela precisa entender o papel dela dentro de casa. Esse é o ponto fundamental. Mesmo que a moça seja solteira, até que ponto ela consegue se sujeitar aos seus pais, ao seu pai no caso. Até que ponto essa moça ela consegue lidar com autoridades superiores, entende? Então eu creio que isso é o mais importante. E sem sombra de dúvidas, quem se destaca, quem tem uma posição, quem conseguimos ver, identificar, não, essa pessoa tem um chamado especial. Então, essa pessoa tem uma habilidade especial. Essa pessoa, o ensino dela flui. Quando essa mulher abre a boca, conseguimos ver o Espírito Santo falando através dela. Então não vamos deixar, mesmo assim não vamos deixar, vamos calar esta mulher, ok? Porque esta mulher tem que ficar calada na igreja. Porque esta mulher não tem nada para poder ensinar. Quando é óbvio que tem, sim, o que ser ensinado, E volto a falar a questão da Débora, porque temos que tomar muito cuidado com isso, quando um homem não quer se posicionar, talvez as mulheres vão ter que entrar em uma posição que não necessariamente precisaria ser ocupado, mas foi necessário, entende? Então eu acredito que isso é muito relevante, muito importante a ser observado. Volto a falar que tem muito a questão de como é interpretado teologicamente falando, a doutrina de cada igreja. Então isso é muito claro, que cada um segue ali, mas se nós formos olhar dentro da Bíblia, eu consigo entender com clareza, sem muita dificuldade, o que o apóstolo Paulo está explicando aqui. Então eu consigo entender, eu acho que é necessário colocar uma ordem, colocar um limite ali, para que não haja confusão, para que não haja, imagina um ambiente, volto a falar, onde a maioria são mulheres, daí cada uma tá falando ali, gente, mulherada, fiquem caladas, aqui não pode, vocês não falam aqui não, gente, deixa pra falar lá na casa de vocês, que pelo menos é uma só. Então eu não acho muito difícil de entender isso, entende? Mas eu não vejo isso como uma regra. Mulher não fala, mulher não lidera, mulher não ensina, mas uma coisa é certa, mulher tem que estar sujeita ao seu marido, assim como a igreja está a Cristo. E aí eu acho que é o que pega. Que Deus abençoe, espero ter ajudado de alguma forma, e busque no Espírito Santo, busque através do Espírito Santo a direção dentro da palavra. Um abraço para todos.